Você não é insegura, você só aprendeu a se sentir assim. Olhe para sua insegurança de um jeito diferente. Muitas vezes você pode se perceber dizendo: eu sou insegura, eu travo, eu duvido de mim, eu não consigo me posicionar, eu tenho medo de errar, como se a insegurança fosse o problema principal. Mas na verdade, a insegurança quase nunca é a raiz. Ela costuma ser um sinal, um efeito, uma resposta interna que foi sendo construída ao longo da sua vida, porque ninguém nasce se sentindo menor, insuficiente ou incapaz. Isso vai sendo aprendido, vai sendo sentido, vai sendo registrado, muitas vezes na forma silenciosa e profunda. Às vezes a insegurança começa quando você foi muito criticada, outras vezes quando não se sentiu vista, acolhida ou validada. Em alguns casos, você aprendeu desde cedo que precisava acertar para merecer amor, que precisava agradar para ser aceita, que precisava ser forte o tempo todo, ou simplesmente foi crescendo com a sensação de que nunca era boa. E quando isso acontece, você não carrega só uma dúvida sobre o que faz, você começa a duvidar de quem você é. Então, a insegurança, ela deixa de ser apenas ali a falta de confiança. Ela passa a ser um estado interno. Você começa a se vigiar, a se comparar, a se cobrar, a se diminuir, a se antecipar ao julgamento dos outros. Pensa demais antes de agir, teme errar, teme não ser suficiente, teme ser rejeitada e muitas vezes sem perceber vive tentando compensar isso de uma forma agradando, se calando, buscando aprovação, tentando controlar tudo ou exigindo perfeição de si mesma. Só que nada disso resolve a raiz, porque a raiz não está no desempenho, ela está na forma como você aprendeu a se enxergar. Olhe para a sua insegurança como um comportamento. O que ela está tentando proteger? O que existe por trás dela? Muitas vezes, por trás da insegurança, existe uma parte sua que aprendeu a sentir medo. Existe uma parte que foi criticada demais, que não se sentiu acolhida, que acreditou que precisava provar valor para ser aceita. Uma parte que associou erro com rejeição. Talvez uma parte que até hoje carrega de forma silenciosa seja sensações como: tem alguma coisa errada comigo, eu não sou boa no que eu faço, eu posso falhar, eu preciso ser aceita. E quando você começa a entender isso, algo importante muda. Você para de brigar com a insegurança como se ela fosse uma inimiga, que em muitos momentos ela pode estar funcionando como uma proteção, uma defesa, um mecanismo que surgiu para evitar dor, rejeição, vergonha, humilhação ou abandono. Ou seja, ela não surgiu para te atrapalhar, ela surgiu em algum momento da sua história para te proteger. E o vídeo de hoje não é te forçar a ser confiante, não é mandar você parar de sentir e também não é te dizer para pensar positivo, é entender de onde isso veio, o que sustenta esse sentimento dentro de você, qual foi a dor que organizou esse padrão, e o que a sua mente e o seu emocional aprenderam lá atrás que ainda continuam repetindo hoje. Porque quando a raiz é tocada, o sintoma perde força. Quando a origem é compreendida e trabalhada, o comportamento começa a mudar de uma forma natural. E principalmente quando você deixa de se olhar com crítica e começa a se olhar com consciência, com verdade, com acolhimento, você começa a sair aos poucos do lugar onde a insegurança te aprisiona. Então, reflita sobre a sua insegurança, sem julgamento, sem necessidade de parecer forte, sem obrigação de já ter entendido tudo. Você não precisa dar conta de tudo agora, não é lutar contra a sua insegurança. Você vai escutar o que ela está tentando te mostrar. E agora eu quero te convidar a olhar para isso com um pouco mais de profundidade. Quando a insegurança aparece, o que exatamente você sente que pode acontecer? É medo de errar, de ser julgada, de não ser o suficiente ou no fundo é medo de ser rejeitada? Agora tenta perceber uma coisa.
Se essa insegurança pudesse falar, o que ela diria sobre você? Que você não é capaz? Que você não é boa? Que você precisa se esforçar mais que todo mundo para merecer espaço? E isso não surgiu do nada. Em algum momento da sua vida você aprendeu a duvidar de si. Talvez com alguém que te criticou demais, ou em situações onde você sentiu que precisava provar o seu valor o tempo todo, e sem perceber você foi carregando isso. Então me diz aqui nos comentários, qual é a frase que mais pesa aí dentro de você? Aquela que parece quando você trava, quando você se compara, quando você pensa em se posicionar e recua, porque muitas vezes a insegurança não é o problema, ela é só uma pontinha ali de algo muito mais profundo. E tem uma coisa que pouca gente percebe: a insegurança não aparece só como sentimento, ela aparece como uma voz interna que vai repetindo coisas ao longo do tempo. Tipo, eu não sou boa no que eu faço, eu não sou suficiente, tem alguma coisa errada comigo. E quando você acredita nisso, tudo começa a mudar. Você começa a sentir que precisa provar sempre o seu valor, tá sempre provando, né, o tempo todo, que precisa acertar para merecer ser amada, que não pode falhar, porque se falhar vai ser rejeitada. E aí vem o medo de se expor, o medo de falar, o medo de ser você mesma, como se não fosse seguro ser quem você é de verdade. Então você começa a se adaptar, agradar, se moldar, se esconder, não porque quer, mas porque aprendeu que isso era necessário para ser aceita. E com o tempo isso vira uma pressão interna muito grande. Você sente que precisa ser perfeita, que não pode decepcionar ninguém, que sempre precisa corresponder e no fundo vai ficando uma sensação difícil de explicar, como se os outros tivessem mais valor que você, como se você não tivesse direito de ocupar espaço, de falar, de existir do seu jeito. E talvez a crença mais silenciosa de todas seja essa: se as pessoas me conhecerem de verdade, elas vão perceber que eu não sou tão boa assim. E aí é mais seguro se esconder do que se mostrar.